Boa noite, turminha. Tudo bem com vocês, meus queridos? Inicio mais uma aula, tá? É, Esperando que vocês estejam, assim, animados, tá? Em aprender, com muito prazer, tá? De estar aqui e dizer a vocês, tá? Que esforcem, tenham ânimo, dedicação, que aí a aprendizagem vem, tá? Vem com força, vem mesmo, tá? Para dar força e encaminhar vocês ao objetivo de todos, tá? Desde já, na aula anterior, eu deixei lá disponível, tá? Uma nuvem para vocês, para enviar a atividade da página 49, tá? E para vocês eu dei uma corrigida, pedi que vocês pesquisassem as palavras para vocês fazerem a pesquisa no dicionário, para que pudessem colocar uma resposta mais completa na nuvem, tá? Isto foi na aula 20, eu disponibilizei para vocês a nuvem na aula 28, tá? Para vocês colocarem a pesquisa desta atividade lá na nuvem, ok? E hoje eu vou estar retomando sobre a tabela periódica, tá? Vou estar retomando porque é um assunto um pouco, como eu falei para vocês, complexo, tá? Que requer bastante leitura, tá? Atenção. Hoje eu vou estar deixando para vocês fazerem a leitura da página 50 e 51, e vocês irão fazer a atividade da página 51 de olho no tema, ok? É, então, hoje nós vamos, eu vou passar para vocês sobre a classificação periódica dos elementos e seus grupos. Lembram que na última aula eu comecei a introduzir sobre os metais e os não metais. E hoje eu irei passar para vocês sobre a introdução de cada um deles, ok? Então, espero que vocês memorizem bastante, tá? Estudem bastante, porque é importante vocês. Então, turminha, o interessante aqui é vocês procurar memorizar, tá bom? Fazer bastante releitura dos textos, procurar se estudar bastante, que aí vocês vão, aos poucos, aprendendo os termos, aprendendo os conceitos, tá? Os conteúdos sobre a tabela periódica e a classificação de seus grupos, ok? Então, como na outra aula eu pedi para vocês memorizar bastante os textos que estão em destaques, por exemplo, o glossário, que é a periodicidade para vocês estudarem, os seus significados, e também introduzir para vocês sobre a classificação com base nas propriedades físico-químicas. Lembra que eu comentei com vocês sobre os três grupos, são classificados em três grupos, tá? Os metais, não metais e gases nobres, tá? Hoje, eu irei desmembrar, irei introduzir sobre cada um deles, tá? Então, primeiro, turminha, veja só, os metais, com exceção do mercúrio, e aí vocês já vão gravando, vão memorizando a sigla deles, isso aqui significa mercúrio, tá? Que são sólidos em condição ambiente, tá? Com a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, tá? E, em geral, apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição, certo? Esses metais, turminha, também têm brilho, tá? São bons condutores de calor e de corrente elétrica também.
Aqui em destaque, tá? Aqui para vocês verem, ó, sobre o hidrogênio, ó, pode ser classificado entre os elementos do grupo 1, pois sua distribuição eletrônica se assemelha à dos elementos do grupo 1. No entanto, as propriedades do hidrogênio não podem ser correlacionadas com nenhum dos grupos representados na tabela periódica, tá? Aqui vocês veem aqui o grupo A, grupo B, certo? E o cobre, que é A, é sólido em condição ambiente. Olha que interessante. E usado também em fios para condução de corrente elétrica. Isso aqui é fio de corrente elétrica. Lembram? E quando você descasca um fio, que tira aquela capa dele, não fica esse cobre? E que, às vezes, é vendido, tá? E o mercúrio B, que é um líquido em condição ambiente. Aqui, ó. Quando tem os termômetros mesmo, que mede a temperatura, e fica isso aqui dentro, da pontinha do termômetro, tá? Os não metais, turminha, podem ser sólidos, líquidos ou gases em condição ambiente. Em geral, apresenta também baixas temperaturas de fusão e ebulição, e são maus condutores de calor, já são ao contrário, são maus de calor e eletricidade. Como vocês estão vendo aqui, tá? Exemplo A, B e C, tá? O enxofre, que é o A, isso é enxofre, é encontrado na natureza como um sólido de cor amarela chamado enxofre rômbico. O cloro B, que é este aqui, tá? Existe na forma de gás, cloro de cor esverdeada. O bromo, que é C, é encontrado no estado líquido, com cor avermelhada. Já os gases nobres, tá, turminha? Eles são encontrados no estado gasoso, em condição ambiente, em suas características, vale citar a sua grande estabilidade, ou seja, baixa tendência de se combinar com outros elementos, tá? Apenas os gases nobres, turminha, que é do grupo 18, encontram-se isolados na natureza. Todos os demais se unem a átomos do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes, formando as substâncias. Mais uma vez, outra palavrinha em negrito, destacada, vale a pena vocês estarem reforçando, relembrando, tá? E diz assim, que os elementos do grupo 1 da tabela periódica são metais alcalinos, os do grupo 2 são denominados alcalinoterrosos. Os dos grupos 3 a 12 são chamados metais de transição. Os elementos do grupo 3, 13, 14 e 15 não recebem nenhum nome específico, tá? Motivo pelo qual esses grupos são chamados, respectivamente, turminha, de grupos do boro, do carbono e do nitrogênio. Os elementos do grupo 16, tá? São os calcogênios, e os do grupo 17 são os halogênios, tá? Os latanídeos e os actinídeos são elementos químicos que fazem parte do grupo 3. Aqui, amados, só nas orientações para vocês entenderem a importância da organização dos elementos, tá? Como assim vocês entenderem a importância destes elementos? Porque na construção da tabela periódica atual, vocês têm, assim, 6 elementos presentes nessa tabela, tá? Sendo 3 um mesmo período e 3 um mesmo grupo, tá? Daí, então, o que que acontece com este elemento na tabela, né? Que passa a ser um raio atômico, turminha. É uma distância média do elétron mais externo até o núcleo, tá?
Uma outra propriedade também igualmente importante, tá? É a densidade, tá? Que são ambos considerados propriedades periódicas. Após essa explanação deste conteúdo, eu vou deixar para vocês, tá? Estarem fazendo a leitura da página 49, tá? Para vocês, 49, turminha, eu pedi vocês, vou reforçar mais uma vez, tá? Para vocês colocarem a atividade da página 49 na nuvem, que eu pedi para vocês que colocassem na aula anterior, viu? Na aula 28, tá? E nesta aula 29, prestem bem atenção, amados, tá? Na aula 29, vocês vão fazer a leitura da página 50 e 51 e vão resolver, vão fazer aquele de olho no tema no caderno de vocês. A aula de hoje é só para fazer a atividade no caderno de vocês, tá? Na página 51, de olho no tema, responder as questões 1, 2 e 3 no caderno de vocês, ok? Então, desde já, vou deixar para vocês estudarem essas 2 páginas e fazer a atividade de olho no tema da classificação da tabela periódica e seus grupos. Então, desde já, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tá? E bons estudos, tá bom? Até mais, turminha. Tchau, tchau.